Alô você, vai fazer concurso da IBFC para o cargo de professor? Assista este aulão, também se inscreva neste canal, ative o sininho para receber a notificação das nossas aulas, acesse o nosso site, conheça os nossos preparatórios também. Questão da IBFC para o cargo de professor ano de 2023. Observe o uso adequado da concordância nominal em é proibido segurar o celular. Agora assinale a alternativa em que a concordância nominal não está empregada corretamente. Então, concordância nominal, eu falo é proibido o uso, eu falo é proibida a parada, é proibida a alteração, é proibida a construção, eu falo que é proibido o agrupamento. E aí, qual delas está correta? Então, é importante você se lembrar de que quando aparecerem as expressões, por exemplo, é bom, é necessário, é importante, é proibido. Então, apareceram aqui estas expressões, você vai se lembrar de que se aparecer o determinante, se aparecer o artigo, elas vão concordar com o artigo. Não apareceu, ela é invariável. Vamos entender aqui, por exemplo, aqui em todas está aparecendo o artigo. Então vamos aqui para a alternativa A, é proibido o uso. Então, o uso, eu vou falar o quê? É proibido, eu preciso da alternativa incorreta. O uso é proibido, então a alternativa A está correta. Quando a gente coloca na ordem direta, o uso de placa, sujeito, é verbo de ligação, proibido, predicativo do sujeito. Então, é bem simples. Apareceu o determinante, ok, vai concordar com ele. Não apareceu, é invariável. Já vou deixar aqui, para daqui a pouco eu responder, esta daqui, ó. É proibido ou proibida, vamos colocar aqui, entrada. Qual é a maneira correta? É proibido ou é proibida entrada? Sem o artigo. Deixei a dica. É proibido a parada. Opa, se tem artigo, vai concordar com ele. Então, o correto seria o quê? É proibida a parada. Esta é a alternativa que vai gabaritar a questão. Ah, mas se eu tirasse o A, verei daqui a pouco. É proibida a, tem um artigo, então vai concordar com ele. A, simples assim. É proibida a de novo. Então, se aparece o artigo, concorda com ele. Artigo feminino, o predicativo, que vai exercer uma função de adjetivo, se você simplificar, entrada proibida. É proibido o, show de bola também já vi que está correta. A única equivocada é a alternativa B, que o correto seria, é proibida a parada. Ah, mestre, mas se eu retirasse o A, aí é o que a gente está vendo lá na alternativa, vamos aqui, só retirar aqui este A. Se eu retirar o A aqui, vamos apagar o A. Aí vai ficar o quê? É proibido parada. Então, é proibido entrada. Viram? Sou estranho, mas é isso mesmo. Por quê? Não apareceu o artigo. Apareceu? Concorda com ele. E já se inscreveu neste canal? Acessou também o nosso site? Observe os vocábulos negócios, santuário e ciências. Vamos marcar a alternativa correta em relação aqui à acentuação e também a ortografia. Vou começar por acentuação, que é mais fácil. Quando você pega lá o mestre Mário, aí você vai se lembrar de que mestre Mário é uma paroxítona terminada em ditongo. Entretanto, mas, porém, contudo, todavia, o IBFC cobra de uma outra maneira isso daqui. Quando aparece negócios, santuário e ciências. Na percepção do IBFC, são palavras proparoxítonas. Outras bancas também consideram, mas outras bancas consideram as duas possibilidades. Então, negócios, vamos pegar aqui. As outras bancas fazem assim, ó. Negócios, qual que é a sílaba tônica? É a penúltima, então ela é uma paroxítona terminada em ditongo. Outras bancas, inclusive o IBFC, ele vai falar que é o quê? Já vai separar negócios assim, ó. Negócios, correto? Aí na percepção do IBFC é uma palavra proparoxítona, quando a antepenúltima sílaba é acentuada.
Então é importante você se lembrar disso aqui, porque vai ter na sua prova. Para o IBFC é uma proparoxítona. É tão complexo que o próprio IBFC ele traz aqui, ó, negócios, ciências e santuários são paroxítonas, negócios, ciências e santuários são proparoxítonas. Ele traz as duas coisas, só que o gabarito da questão é a alternativa D, como você observa. Na percepção do IBFC é uma proparoxítona acidental. Não é paroxítona? Outras bandas consideram paroxítona terminada de tom crescente. Ciências é uma palavra oxítona e eu elimino. Negócios e ciências são paroxítonas. Já santuário é uma proparoxítona? Vou descartar. Todas iguais, então tinham que ser todas paroxítonas ou proparoxítonas. Oxítonas também não. Interessante a questão? Anotou aí? Mário, na percepção do IBFC, uma proparoxítona. Mantenha o foco na compreensão e interpretação do texto, leia o fragmento. Talvez esta seja uma das razões. Assinale a alternativa que vai substituir uma das razões. Talvez esta seja um dos porquês. Correto. Aqui está contemplando a ortografia e o uso dos porquês. Então, quando aparece aqui o porquê precedido de artigo, eu já sei que eu substantivei. Então, ele é um porquê, uma palavra que se transformou em um substantivo. Então o porquê substantivado ele vai vir junto e com acento certíssimo. Então, aqui é o quê? Um dos porquês de seu sucesso. Porquê separado e com acento, utilizado no final das frases, final das perguntas, vou colocar assim. Aqui imagino que você já saiba. Porquê junto e separado, quando for uma conjunção ou a resposta, pode ser uma conjunção explicativa ou causal. E porquê aqui, separado e sem acento, é quando você, deixa eu colocar aqui embaixo, porquê separado e sem acento, no início das perguntas, ou quando puder ser substituído por pelo qual, por exemplo, pela qual, pelos quais. Este é o caminho por que passei. Separado, sem acento. Esse é o caminho pelo qual passei. Então, aqui já compreendemos o uso dos porquês. Seja um dos porquês do seu sucesso. Mais uma questão, cargo de professor. Vamos marcar a alternativa que contenha as seguintes sequências, respectivamente, em suas especificações. Eu preciso que um monossílabo tônico, uma palavra oxítona, uma paroxítona e uma proparoxítona. Eu vou começar, obviamente, pela proparoxítona, que a proparoxítona todas são acentuadas, então aqui antepenúltima, proparoxítona. Não é proparoxítona, não é proparoxítona. Ok, isso? IBFC facilitou demais aqui, já cheguei ao gabarito da questão sem sofrimento. Talvez. Então aqui nós temos aqui, ó, automóveis. Ela é o que? Uma paroxítona, não é isso? Café é uma oxítona, acentua as oxítonas terminadas em A, E, O. Em I e U, não. Ali e angu não tem acento. Então, descartei. E o E? O E é monossílabo tônico. Acentuamos os monossílabos tônicos terminados em A, E, O. E vou deixar aqui para você uma pergunta. E você vai interagir comigo lá no chat. Android. Vou colocar aqui também Andréia. Tem acento? Eu quero saber se Android e Andréia tem acento. E herói também tem acento? Você vai falar comigo lá na nossa seção dos comentários aqui do nosso canal. Fale comigo e vamos corrigir mais questões. Atente à estrutura retirada do texto, ame todos, sirva todos. Assinale a alternativa que mais se aproxima à significação da expressão. Então, nós precisamos de outra alternativa que mais se aproxima à significação da expressão. Nem trouxe o texto porque é uma questão de gramática e muito interessante, prova aplicada para o cargo de professor no ano de 2023. Então, algumas coisas que você pode observar aqui. Ame todos, sirva todos, o ponto de exclamação. Ponto de exclamação vem geralmente para dar uma ordem, uma sugestão, não é isso? E aqui também você já observa quando eu falo ame,
sirva, estude, beba. Aqui eu tenho qual modo? O modo imperativo. Aqui nós temos o imperativo afirmativo. Então, imperativo afirmativo vem para dar uma ordem, uma sugestão também. Pela composição, pelos tempos e modos verbais aqui, você já vai conseguir observar e vai facilitar para você gabaritar a questão. Então, ame todos, sirva a todos. Eu amo você, verbo transitivo direto. Terá aqui também o verbo servir, também verbo transitivo direto com seus complementos. Você pode amar a todos ou servir a todos. Imperativo afirmativo, eu disse que é o quê? Uma ordem, não é isso? Então, pode, ele vai indicar o quê? Uma possibilidade. Não vai se encaixar aqui, porque lá é uma ordem, um imperativo afirmativo. Ele não expressa uma possibilidade. Possibilidade, ela é expressa lá no modo subjuntivo. Novamente, a alternativa C pode também. Já descartei. Você deve amar a todos, servir a todos. Ame ou sirva a todos. Quando aparece aqui esta conjunção ou, ela vai expressar o quê? Uma ideia de alternância, não é isso? E lá em cima, no enunciado, não há ideia de alternância. Como você pode ver aqui, só está afirmando. Sirva apenas aos que você ama, nada disso, somente àqueles que você ama, nada, aqui está falando todos. Então, descartei. Alternativa B gabaritou a questão. Você deve amar. Amar é um verbo transitivo direto. Servir, verbo transitivo direto. Ah, mestre, então ela está errada porque aqui apareceu a preposição a, não é isso? Nada, você já ouviu falar em sujeito preposicionado? Ou então, neste caso aqui, o objeto direto preposicionado. Sujeito preposicionado é aquele que não existe, lembre-se disso. Não existe sujeito acompanhado de preposição. Agora, objeto direto preposicionado existe sim. Você observa aqui, todos, objeto direto que vem acompanhado da preposição a. Então, isso daqui é um objeto direto preposicionado, é utilizado com os verbos que exprimem uma ideia de sentimento, como nós vimos aqui, e o verbo amar, e aqui nós temos servir. Mas mais importante do que isso é o que vem depois aqui. Todos é um substantivo, que seja quando você observa que todos é um pronome indefinido. Isso, também usamos este objeto direto preposicionado com os indefinidos. Então, sintetizando aqui, objeto direto preposicionado, ele é utilizado com verbo transitivo direto, mas ele vem acompanhado de preposição, principalmente os mais cobrados, quando os verbos exprimem uma ideia de sentimento e também quando aparecer que seja Deus, por exemplo, amar a Deus, ou então que aparecer aqui este substantivo indefinido. Observe aqui todos que é um pronome indefinido. Show de bola? Gabaritou esta questão? Analise as afirmativas em relação ao uso correto da crase. Caro concursando, você já sabe, quando aparecer crase, a primeira coisa que você vai fazer é escrever quando não usar crase. Ele realmente fez um gol a Pelé. Será que tem crase? A pé? Parabéns a você a partir de agora. Então, pegou a sua prova, você vai se lembrar do mestre Mário e já vai lá escrever assim, ó, não. Quando eu não uso crase antes das palavras no masculino. Muito também importante você se lembrar de que não usa crase antes de verbo no infinitivo. Crase antes de pronome também não uso, exceto se for a qual. Aí você também vai se lembrar de que crase no singular antes de palavra, no plural, nem a pau juvenal. Também não usamos. Aqui estão as regras mais cobradas de quando não usar a crase. Primeira coisa, eu já observo aqui, partir é verbo. Então, a partir, a começar, não pode ter crase. Aqui está pedindo as corretas. Onde tem a 4 eu já vim e descartei duas alternativas. Resolvi ir a pé. Eu sempre brinco, concursando. Se você usar crase antes de palavra no masculino, você só vai andar a pé e comprar a prazo, porque você não vai passar no concurso.
Então, a 2 está correta? Sim, porque ela está sem crase. Então, a 2 está correta, a 2 está correta, a 2 está correta, nada resolveu. Agora, nós vamos, então, parabéns a você. Você é o quê? Pronome. Antes de pronome, eu não uso crase. Aqui não usou, está correta também. Então, a 3 está correta, correta, já descartei aqui. E agora, a 1 está correta ou não? Esta 1 é bem interessante, ele realmente fez um gol a Pelé. Ah, Pelé é nome no masculino, eu não uso crase antes de nome no masculino, certo? Errado, porque aqui está subentendida a palavra moda. Ele fez um gol à moda Pelé. A moda, ele comeu tutu à mineira, a moda mineira, bife à parmegiana, a moda parmegiana. Sempre que a palavra moda estiver subentendida, eu já sei, eu usarei crase. Então, a 1 está correta também. Estão corretas apenas 1, 2, como vimos aqui, também a 3, só a 4 que não. Então, você bate o olho aqui, a palavra no masculino, não. Vamos observar o contexto e vamos ficar atentos. Vamos marcar a alternativa em que todas as palavras estão acentuadas corretamente. Pare o vídeo concursando, vamos ver se você já consegue resolver. Vou deixar na descrição deste vídeo também um PDF. Já resolva as questões, depois venha assistir a nossa correção. Não deixe de dar o like e também de se inscrever neste canal. Compartilhe a aula aqui também do nosso canal. Vamos marcar em que todas as palavras foram acentuadas de forma correta. Então vamos ver, acentuação eu prefiro começar pelas proparoxítonas. Eita, não tem nenhuma. Então vamos procurar uma outra aqui que seja mais fácil também. Saúde, será que tem acento? É uma palavra mais utilizada no nosso dia a dia. Quando a gente pega aqui saúde, vamos separar em sílabas. Sa-u-de. Tem acento da mesma forma que saída tem acento. Por quê? Eu acentuo o I e U quando formam hiatos se estiverem sozinhos ou seguidos de S. Ok? Então aqui é hiato sim. O que é hiato? Você tem duas vogais e elas ficam em sílabas diferentes. É diferente, por exemplo, do ditongo. O ditongo aqui já são duas vogais que permanecem na mesma sílaba. Hiato, duas vogais ficam em sílabas diferentes. I e U sozinhos ou seguidos de S tem acento. Então, saúde tem acento. Olha para você ver como facilitou aqui. Se você não souber que saúde tem acento, vá ler mais. Leia as placas de trânsito. Fique atento também. Então, já descartei aqui 3 alternativas. Falência e sótão. Qual delas aqui? Por qual delas você prefere começar? A gente já vai gabaritar a questão. Então, vou começar por falência. Vamos aqui. Falência. Aqui nós observamos o quê? Quando a sílaba tônica é a penúltima, você começa da direita para a esquerda, última, penúltima, antepenúltima. Quando é a penúltima, eu já sei que, neste caso aqui, ela é uma paroxítona terminada em quê? Ditongo crescente. Acentuamos as paroxítonas terminadas em ditongo crescente. O meu nome é mestre Mário ou Mario? Mário. Então, ela é paroxítona terminada em ditongo. Lembre-se do mestre Mário para você se lembrar disso. Falência tem acento, falencia não. Descartei, já gabaritei a questão sem sofrimento. Egoísta tem acento? Vamos lá. Egoísta. Tem acento. Novamente um hiato. Vogal, vogal em sílabas diferentes. Acentuo o I e U quando formam hiatos, se esses estiverem sozinhos ou seguidos de S. Então, egoísta tem acento. E agora, campainha. Aí você pega aqui e fala assim, ó, mas campainha. E agora, tem ou não tem acento? Não tem acento. É um hiato? Sim. Duas vogais em sílabas diferentes. O I, sim. Agora, eu não vou acentuar este I e U quando formam hiatos se antes deles se depois deles tiver o NH. Rainha, bainha, campainha não tem acento como está aqui nas alternativas B e E.
Então, campainha sem acento, egoísta com acento, saúde com acento, falência e sótão. Sótão é o quê? Uma palavra paroxítona terminada em ão. Acentuamos as paroxítonas terminadas em ão e ã. Órfã, órfão, sótão também. Show de bola? Gostei bastante aqui. Apareça lá nos comentários e dialogue com o mestre Mário. E juiz tem acento ou não tem? E juízes tem acento ou não tem? Eu coloquei o pingo no i aqui. Você que vai falar qual delas tem acento, nenhuma tem, ou as duas possuem acento. E por quê? Vá lá. De acordo com o novo acordo ortográfico, vamos marcar a alternativa errada. Palavras terminadas em ou e em não levam acento, certinho? As paroxítonas terminadas em ou e em já não mais levam acento. Então, enjoo e creem não tem acento. Antes do acordo ortográfico tinham, agora não mais tem. Então, já vou aqui apagar. E aqui, da mesma forma, o verbo crer, nós temos também o verbo dar, o verbo ler e o verbo ver, credele ver. Então, terceira pessoa do plural não mais tem acento, corretíssima. Não há acento nos ditongos abertos ei e oi, heróico, ideia. Mas será que herói tem acento e chapéu tem? Então, primeira coisa, paroxítona e oxítona nas acentuações são meio opostas. Se uma leva, a outra não leva. Regra não, mas na maioria das vezes. Então, quando você observa aqui, heróico, rói, então eu já vi aqui que é uma paroxítona. A paroxítona aqui que tem o quê? O ditongo aberto, oi, paroxítona. Da mesma forma, ideia também paroxítona que tem o ditongo aberto, ei. Os ditongos abertos, ei e oi, das paroxítonas não mais são acentuadas. Corretinho. As oxítonas levam acento, já as oxítonas ou os monossílabos tônicos, quando neles tiver ou aparecerem os ditongos abertos ei, oi e el, eles vão ser acentuados. Aqui, chapéus têm acento, heróis têm acento. Por quê? Estas palavras, elas são oxítonas, ou seja, os ditongos abertos nas oxítonas levam acento, nas paroxítonas não levam. Usa-se o trema, não mais tem o trema, gente. Tranquilo, aguentar, não tem mais trema. Trema acabou, não trema. Delete o trema. Não há acento em para do verbo parar, certinho também. Não mais. Para, pelo, pera, não mais tem acento. Agora, o por preposição não tem, mas o por verbo tem. Show de bola? Interessante também a questão. Anote aí no seu caderno, lembre-se dos ditongos abertos. Paroxítona não tem acento. Já oxítona e monossílabo tônico tem acento. Vamos marcar a alternativa que vai preencher corretamente as lacunas. Esta questão, outro dia um aluno falou, mestre, quando começar a corrigir a questão, fale de que ela se trata. Então aqui nós já vimos que ela contempla o quê? Concordância verbal. Nós temos aqui 4 possibilidades. Obviamente, você vai começar pela mais fácil. Alagoas impressiona ou impressionam? 75% dos aprovados. Vamos ver aqui então. Quando aparecer porcentagem, o verbo vai concordar com a porcentagem ou também pode concordar com o determinante. Então, 75% aprovados está no plural. O número da porcentagem aqui também é plural, é mais de um plural. Então, aqui eu não tenho dúvida, olha para você ver como facilitou aqui. Então, no segundo, eu já sei, não presenciaram. Por quê? Pode concordar com o número da porcentagem, 75 presenciaram, ou os aprovados presenciaram. Então, presenciou? Nada disso, caro concursando. Presenciou também não. Então, aqui bem interessante, já eliminei 2 alternativas. Agora, eu preciso ver aqui. E agora, ele foi um dos que, quando aparecer a expressão um dos que, e agora concursando, e quando aparecer aqui os Estados Unidos é ou os Estados Unidos são, e aqui também 75% dos
aprovados, obviamente. Eu vou começar pela última. Os Estados Unidos perdeu, não, os Estados Unidos perderam. Agora, então, vamos corrigir aqui, os Estados Unidos perderam. Ficou ruim? Vou colocar aqui, perderam a partida. Agora, por que está no plural? E aqui eu já vi que Alagoas impressiona, não é isso? Então, já vou descartar aqui, vou gabaritar a questão. Por que Alagoas impressiona e Estados Unidos seria impressionam? Por quê? Quando aparecer o nome terminado em S, como você vê aqui, se nele aparecer o artigo, o determinante, esse adjunto adnominal, no plural, ele vai para o plural. Então, os perderam, os Estados Unidos perderam. Alagoas, cadê? Eu falo as Alagoas? Não, eu falo somente Alagoas. Se não aparecer nada como Minas Gerais é um bom estado, Alagoas é. Se não aparecer nada, verbo no singular. Então, impressiona e perderam por quê? Porque esse nome seguido de S ele vem acompanhado do artigo no plural. Criticaram e presenciaram. Esse cenário alternativo vai preencher de forma correta. E agora, questão de regência. Mestre, deixa uma dica milagrosa, eu gosto de ver algumas aulas, né? Aprenda português para concurso em 15 minutos. Nada disso. Mestre, uma dica para eu gabaritar a regência. Leia muito, muito, muito. Deixe as redes sociais, está no ônibus valendo. Resolva muitas questões aqui também. Faça parte dos nossos cursos de português. Acesse aí cienciaexata.com também e venha fazer parte. Agradou, verbo transitivo direto ou verbo transitivo indireto? Quem está apto a em alguma coisa? Quem é favorável a alguma coisa? O médico assistiu. Caro concursando, questão de regência verbal, você precisa saber transitividade verbal. Verbo transitivo direto é aquele que não vem acompanhado de preposição. Verbo transitivo indireto é aquele que vem acompanhado de preposição. Olha aqui, eu vou começar pelo verbo assistiu. Você é concursando, está começando agora, então memorize e aprenda. Regência dos verbos assistir, principalmente, muito cobrado também, agradecer, agradar, outros que você precisa também compreender. Assistir, quando for no sentido de ver, ele é um verbo transitivo indireto, virá acompanhado da preposição a. Se for no sentido de ajudar, ele é o quê? Um verbo transitivo direto, não vem acompanhado de preposição. O médico assistiu o doente, o médico ajudou o doente neste caso. Então, verbo transitivo direto é aquele que não vem acompanhado de preposição. Então, o está certo, ao eu descarto, e o. Comecei pelo mais fácil. E agora, eu vou pelo próximo mais fácil, eles são favoráveis. Se você é favorável ao placar ou ao debate, alguma coisa. Quem é favorável a alguma coisa. Então, aqui já vou colocar, são favoráveis a que você trabalhe conosco. Então, o penúltimo aqui é a, aqui já descartei e aqui também já descartei. Resolvi a questão sem muito sofrimento. Então, são favoráveis a que nós estamos aptos. Quem está apto a alguma coisa. E quem agrada é um verbo transitivo indireto, aquele que vem acompanhado de preposição. Ah, mas eu não lembrava. Aí você vai se lembrar, nem Deus agradou a todos. Então, agradou aos críticos. Quem agrada, agrada a alguém. VTI, show de bola, alternativa A da Banco IBFC, ano de 2023. Observe a oração. O Pará é o principal produtor da fruta no país. E vamos marcar a alternativa correta. Primeiro aqui nós vamos observar qual é o principal produtor de fruta no país. O Pará, não é isso? Para você identificar o sujeito, você vai fazer a pergunta com o verbo. Qual é o principal produtor de fruta no país? O Pará. O Pará aqui então é um sujeito simples. Aqui nós temos o quê? O predicado verbal ou nominal ou verbo nominal. Identifica-se uma oração sem sujeito? Nada disso. Oração sem sujeito eu já sei. Verbo haver no sentido de existir, verbo fazer indicando tempo passado.
e também os verbos relacionados aos fenômenos da natureza. Choveu, relampejou. Temos um objeto direto e não há verbo. Como que eu vou ter objeto direto? O objeto direto não é o complemento verbal. Então, para você ter um objeto direto, você precisa ter um verbo transitivo direto. Show de bola? Então, descarto também. A ocorrência de um verbo de ligação e predicativo do sujeito. Certinho, o verbo ser é verbo de ligação e aquilo que vem depois do verbo de ligação é o quê? O predicativo do sujeito. Verbo de ligação, ser, estar, fazer, permanecer, viver também pode ser, andar, parecer. Constatamos um sujeito composto? Nada disso. Sujeito simples, não há predicado? Há predicado, sim. Olha o predicativo do sujeito aí, gente! Na oração, todas elas têm manchas diferentes uma das outras. Percebe-se a correta concordância do verbo com o sujeito. Vamos marcar que também apresenta correção de concordância e de ortografia. Primeira coisa, tem concordância? Você vai marcar o verbo. Identifique o verbo. A partir dali, você vai observar o quê? O sujeito. Observa aqui, quem tem manchas diferentes uma das outras? Aí você já fala, o sujeito é o quê? Todas elas. Então, aqui eu tenho um sujeito no plural, por isso eu tenho um verbo também no plural. Qual que é a regra? O verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Eles normalmente veem o filme juntos. Ok, eles veem, concordância correta. Será que utilizaram o verbo correto aqui? Não, porque vem aqui é do verbo vir. O correto aqui seria veem. Falei na outra correção. Estes, quando aparecerem aqui ou e em, são acentuados ou não são? Veem, tem acento ou não? Vou deixar para você me responder lá nos comentários também. Então, o correto aqui seria veem o filme juntos, com acento ou sem. A velha planilha mantém. Anote aí também os verbos derivados, ou seja, manter é um verbo derivado do verbo ter. Conter também é derivado do verbo ter. Deter também é do verbo ter. Os verbos derivados de tem, então você vai observar isso. Os verbos derivados de tem, na terceira pessoa do singular, acento agudo. Terceira pessoa do plural, circunflexo. Então, a velha, ela mantém, não, ela mantém, não é isso? Ela mantém. Então, lembre-se disso daqui. Terceira pessoa do singular, acento agudo. Se fosse no plural, elas mantêm. Para ser mantém com acento, teria de ser elas. As páginas contêm, não. As páginas, vamos corrigir aqui, as páginas o quê? Contém. É importante você observar que, neste caso aqui, nós temos elas. Então, terceira pessoa do plural terá acento circunflexo. Elas contêm. Então, descarto no trabalho técnico. O técnico é ele. Ele detém certinho. Se fosse eles, eu falaria o quê? Eles detêm. Então, aqui ficou fácil. A alternativa D está correta, porque neste caso aqui, nós temos terceira pessoa do singular, dos verbos derivados, do verbo ter. Eu tenho, neste caso, acento agudo. Assinale a alternativa também que esteja correta. Mais uma vez, questão contemplando concordância verbal. Primeira coisa, tem concordância verbal, você vai procurar o verbo haver. E você já vai escrever aqui, verbo haver no sentido de existir. Preciso ver. Observe. E viu que ainda existiam panelas quentes no fogão. Pode substituir por existir. Verbo haver no sentido de existir, ele é o quê? Impessoal, isso quer dizer que ele não vai para o plural. Oração sem sujeito, empregado na terceira pessoa do singular, correto? Então, verbo haver no sentido de existir não vai para o plural. Então, e viu que ainda havia. Mas panelas está no plural, não importa. Verbo haver no sentido de existir, ele é impessoal, ele não vai para o plural. Então, havia, aqui haviam, eu já descarto. Da mesma forma que eu vou descartar também houveram.
Tem que ver primeiro se está no sentido de existir. 2 anos que havia se casado e nunca existiram atrasos. Verbo haver no sentido de existir não vai para o plural, já vou descartar também a alternativa C. Restaram 2. Já era ou eram 2 horas, vou deixar aqui por enquanto. E agora, faz ou fazia 2 anos? Anote aí no seu caderno também. Verbo fazer indicando tempo decorrido, tempo passado, ele é impessoal, novamente, oração sem sujeito, ele não vai para o plural, terceira pessoa do singular. Então, neste caso aqui, fazia 2 anos. Fazia, nada resolveu, houve também está correto, havia. E agora? Já eram 2 horas. Verbo haver, quando estiver se referindo às horas, ele vai concordar com o número de horas. Então, o correto seria o quê? Já eram 2 horas, já são 2 horas, já são meio-dia? Nada disso. Já é meio-dia e meio ou meio-dia e meia? Vá lá nos comentários, meio-dia e meio ou meio-dia e meia? Muita gente ainda erra. Então, eram 2 horas, porque 2 horas eram, não é isso? Elas eram, eu não vou falar elas era. Interessante, questão aqui, pegou bem os pontos aqui que o IBFC gosta bastante de cobrar. Verbo haver no sentido de existir, verbo fazer indicando tempo passado e o verbo ser indicando horas.